Houve um período da história em que a Igreja poderia considerar herético quem lesse ou sondasse algum texto herético. Já se levanta a suspeita de ser herético. Porém, a heresia foi uma reflexão que, em determinado contexto, ajudou no aprofundamento da visão teológica no que diz respeito à doutrina da Igreja daquele período e suas formulações acerca da fé. Quem eram os hereges? Eram pessoas do seio da própria Igreja, leigos, presbíteros, bispos, patriarcas, papas e filósofos. Os hereges, juntamente com os ortodoxos, tinham suas maneiras de postar no que diz respeito à verdade de fé dogma. A heresia se apresentava a partir do sentimento mítico religioso na sociedade antiga, revelando questões de ordem social, econômica, cultural, política que eram guardadas em segredo pelo poder imperial eclesiástico. Do início do cristianismo até o início da Idade Média, muitas foram as heresias que influenciaram na formação da doutrina cristã. A palavra heresia é de origem grega e vem da palavra aeresis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, seita. De forma mais original, heresia é o acento posto em uma particularidade da verdade. Quando a Igreja fez aliança com o Império, aqueles que pensavam e se posicionavam diferente dela recebeu o tratamento de herege, passando a ser perseguido e sofrendo penas temporais com muito vigor. O século IV foi um dos períodos mais intensos no que diz respeito às discussões condenações doutrinais. Nesse período aconteceu a transição do cristianismo ilícito para o cristianismo lícito, que traz à tona elementos que haviam sido reprimidos no decorrer dos séculos no tocante a questões relacionadas ao poder, política, economia, entre outras. Como problema relacionado às questões de fé e teologia. Com a chegada de Constantino e, depois de Teodósio, os laços entre Igreja e Estado foram firmados, o que deu força ao cesaropapismo na parte do oriental do Império, no qual o cristianismo passa a ser a religião do Estado e que seria a base para a futura cisão que se daria em 1054. Com Constantino e Teodósio, as questões relacionadas à teologia devem ser decididas à luz da disputatio. Eram questões metafísicas, intradivinas, que são vistas à luz da política e resolvidas no contexto terreno, muitas vezes pela violência. A Igreja se apodera da filosofia grega, da ascese moral estoicas e a ritos de festas pagãs com o apoio do Império e seus decretos. Em Niceia, Cristo é considerado como a mesma substância de Deus, sendo confirmado como Deus Filho e segunda pessoa da Trindade, que vai dar origem a imagens como o Cristo vencedor revestido de púrpura imperial, o Pantocrátor, o Cristo todo-poderoso com traços e feições do imperador bizantino. Os elementos ligados à fé cristã basílica, missa, a mesa do altar e objetos sagrados receberam adjetivos temíveis e terríveis, fríquitos e féberos. A humanidade de Jesus é substituída pela mariologia, as relíquias e os novos mediadores entre o povo e Cristo Deus. Com o surgimento da cristologia e suas discussões nos concílios e sínodos, ficou fixado aquilo que é dogma, o que vai gerar opressão, sentimentos de culpa, onde a religião cristã será a base para o poder temporal. Ao tornar-se especulação filosófico-metafísica sobre a natureza de Cristo, ele foi afastado do povo e os poderosos que amam que o povo rendam homenagens às representações divinas que dão base a seu poder político, econômico, pedagógico e religioso, cultural, que sustentam seus tronos. Se partirmos do princípio que a humanidade evoluiu, vamos chegar à conclusão que os conceitos também evoluem, não só do ponto de vista de entendimento, mas também de sua aplicabilidade. Este conceito, que está fortemente ligado às querelas dos primórdios da fé cristã no Ocidente e no Oriente, tocava as linhas de pensamento do cristianismo nascente de modo a chegar a pontos que realmente apresentasse a verdade na sua totalidade. Essa doutrina ou maneira de pensar de forma contrária ou diferente de um sistema de crença que tem uma doutrina estruturada continua a existir em dias atuais em vários campos, na arte, na cultura, no cinema e até mesmo na religião, que sob outra perspectiva trata do assunto até certo ponto de maneira mais branda, haja vista a mudança que houve nas sociedades com o passar dos séculos. Como podemos perceber, o conceito de heresia não é algo que só existiu no cristianismo oriental e ocidental, mas permanece até os dias atuais de maneira implícita ou explícita na mente e nas ideias que são produzidas pelo homem da contemporaneidade. No Império Romano do Oriente, a religião e a política estavam ligadas,
pois os imperadores usavam a esfera religiosa para se firmar como soberano e guias daquele povo, e a Igreja usava da influência dos imperadores para a firma como religião oficial e assim ter mais domínio sobre o Estado. Essa união passou a vigorar de fato quando o imperador romano Constantino percebe que a perseguição aos cristãos não era favorável para o seu império e, mais ainda, enxergou na Igreja uma grande aliada para que se concretizasse os seus desejos de governo, que era manter a estabilidade e unidade do império. Quando se firmou esse acordo, Constantino incorporou a Igreja ao Estado a partir do Edito de Milão 313, ou seja, agora, em vez de serem duas instituições que trabalhavam uma em função da outra, o imperador buscou a união desses dois poderes em apenas um, tendo assim controle sobre ambos, intervindo diretamente na Igreja. Tanto que em Niceia, tempos depois, é o imperador que convoca os concílios e não o Papa como se era de costume. Desde a fixação do cristianismo como religião oficial do Estado, esta começou a sofrer com divisões. Uma dessas heresias foi o arianismo, criada pelas ideias de Ario, a qual questionava a existência do Cristo Deus, alegando que Deus não poderia ser divisível nem comunicável e gerar um filho. Essa grande controvérsia dividiu ideias no império, era quem estava de acordo com as ideias do imperador ou com as de Atanásio, bispo ariano. A entrada de Constantino nos debates teológicos reafirma a forma como seu poder estava ligado à religião. Temendo a divisão política e religiosa do império que poderia ser catastrófica para seu império, Constantino convocou o Concílio de Niceia, primeiro concílio convocado por um imperador, a fim de contrapor essa heresia. Tempos depois de ter sido combatido o arianismo e os hereges terem sido expulsos, ele ressurgiu com Eusébio como novo líder do arianismo e com o apoio de Constâncio em 357, triunfaram no Oriente e Ocidente. No entanto, entre eles também tiveram desavenças e eles acabaram se dividindo entre outras tendências heresias. Após mais ou menos 25 anos depois do Concílio de Niceia, surgiu uma vertente do arianismo, o anomeísmo, que defendia que o Cristo era de uma substância similar de Deus, mas não era idêntico. As relações entre a Igreja e o Estado romano oriental nesse período são bem definidas. O clero passou a pertencer às classes mais elevadas do império, com direito a status de nobres, recebendo honrarias e se firmando como próximos do imperador, e também passaram a ser vistos como funcionários do Estado, auxiliando o império em seus desejos, e a definição de heresia servia para contrapor as ideias dos que estavam contrários e à Igreja e, consequentemente, à união do Estado.